Doutora Ismênia, satisfação tê-la aqui conosco no HST Saúde, dentro do Cidade Notícia. Bom dia. Bom dia, Levi. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia ao pessoal de casa. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que é muito pertinente a gente vir até aqui falar sobre esse tema, porque realmente é o nosso dia a dia. Eu que trabalho desde o nascimento, porque eu faço sala de parto e acompanho desde o nascimento até essa fase de adolescência. Infelizmente, nos últimos anos, a gente percebeu um incremento muito grande do número de casos de autismo. E é o nosso dever tentar fazer um diagnóstico precoce, encaminhar quando necessário, para que a gente possa minimizar as sequelas e para que a gente possa, principalmente, apoiar ao paciente e apoiar, principalmente, as famílias. Porque é um desafio. É um desafio para a gente, profissional, mas é um desafio maior ainda para os familiares. A doutora Ismênia, né, já está atuando há muitos anos, né? Isso. São quantos anos de experiência, 22. doutora? 22 anos, 22 né? anos, E essa semana eu fui fazer uma conta de quantos partos eu já fiz, mais ou menos, eu me assustei. Certo. Porque eu acho que mais de 10 mil. Mais de 10 mil. Já. Mais de 10 mil crianças, nascidas isso. aí com a sua intervenção. Exatamente. É uma realização, né? É uma realização, é uma bênção, né? E cada nascimento é uma história, e cada vez a gente percebe que é mais isso, Levi. Cada parto que a gente participa, você tem a oportunidade de ver o quanto aquela criança é esperada, o que vem de histórico por trás do nascimento daquela criança, né? Eu digo que cada nascimento é uma emoção única, né? E você depois ter o privilégio de ver essa criança se desenvolvendo, ver como é que as coisas estão acontecendo. Até muitas vezes hoje eu passo por pacientes que eu vi nascer como a sua filha. Isso. E hoje, daqui a pouco, vai se tornar minha colega de profissão. E da sua filha também, né? Pois é, e da minha filha também. Na verdade, a senhora participou dos dois, viu? Dos partos de Emília e de Júlia também. Eu acho que eu estava até grávida da minha filha, quando fiz o parto de Emília. Exato, viu? Então, assim, é muito gratificante, né? Muito. A pediatria lhe atraiu logo na faculdade, né? Na verdade, no final do curso. No final do curso. Eu vivia brincando que ia ser obstetra. Na verdade, eu fiquei mais de 3 anos em sala, em procedimentos obstétricos. Fiquei durante esse tempo todinho na maternidade Cândida Vargas. E aí, no finalzinho, apareceu aquele estalo. Não é isso. Eu gosto de cuidar da criança. Tá certo. E aí foi paixão, né? Depois que você entra, eu não me vejo mais fazendo outra coisa. É verdade. Quando existe alguma intercorrência, né, na hora do parto, qual é o papel do pediatra ou da pediatra? Na verdade, nós somos responsáveis pelo primeiro minuto de vida do recém-nascido. Que para a gente, esse primeiro minuto faz toda a diferença em como esse bebê vai evoluir. Então, a presença do pediatra na sala de parto assegura para o bebê e para a família de que esse bebê vai ter uma intervenção precoce, caso haja uma necessidade. Então, a maioria dos bebês, eles vão nascer rígidos, eles vão nascer ativos, eles vão nascer chorando, mas tem aquela porção, aquela parcela de recém-nascidos que vão precisar de auxílio para respirar nesse primeiro momento. O choro é sinal de saúde, que está nascendo bem. Sinal de vitalidade, choro é sinal de saúde. Quando a criança não chora, já há uma certa preocupação. Mas aí os outros pontos precisam ser ponderados. A gente vê se o bebê está chorando, mas às vezes o bebê não chora, mas ele está respirando, ele está ativo. Então, na verdade, a gente faz uma avaliação global daquele momento. Né? Para aí ver a necessidade. Se a gente consegue já levar esse bebê direto para ficar com a mãe, ou se a gente precisa intervir de alguma forma para evitar uma sequela futura, né? Um risco futuro. Exato. Doutora, todo dia nasce menino ou menina em Souza? Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. E numa proporção grande, porque Souza abrange Souza e região. Exato. Né? Então, até com as redes de cuidado hoje, de assistência neonatal, vem pacientes de muito distante ter bebê em Souza. Então, hoje em Souza nascem crianças do Vale do Pinhacol,
É mesmo? Patos, quando não tem vaga, eles terceirizam para cá. A senhora atende na rede privada, no caso no Hospital Santa Isso, Terezinha. No Hospital Santa Terezinha, e eu tenho um vínculo no estado, público também. Também. Mas eu fico um dia determinado nas salas de parto, né? Não é todos os dias. Tá certo. Doutora Ismênia Sarmento, né, experiente pediatra, essa questão do autismo, doutora, como é que vocês, pediatras, estão tratando? Dá para perceber algo ali no nascimento? Eu, leigo, né, que sou, posso imaginar que não, mas Não. o olho do profissional, né, o olhar do profissional é diferente. Como é que os pediatras estão lidando com essa questão de crianças e até alguns adolescentes autistas? Levi, no nascimento, não. Não, né? Não, mas assim, o estímulo do bebê, na verdade, a gente tenta começar no nascimento. Porque as crianças autistas, como qualquer criança, eles precisam ser estimulados o mais precoce possível e precisam ter um contato muito próximo com a família. Eu digo que o olho dos pais é o que faz a diferença no crescimento dos filhos. Certo. Então, por isso que hoje, na hora do nascimento, o que é que eu tento fazer? Levar esse bebê para junto da mãe. Para que faça um primeiro contato, para que já vá criando um vínculo afetivo, para que já vá facilitando a amamentação. E a gente sempre orienta a família para que olhe para aquele bebê. Na verdade, eu sempre brinco dizendo que criança não precisa de tanto presente, precisa de presença. Certo. Então, já na maternidade, eu sempre tenho esse cuidado de orientar, de dizer que olhe para o seu bebê, observe como ele mama, veja se ele olha para você, se ele retribui ao teu olhar, se ele se acalma no teu colo, que são sinais para a gente de que o bebê já mostra uma certa interação. E aí vem a função do pediatra no acompanhamento desse bebê pós-nascimento. Porque o bebê ele passa por marcos de desenvolvimento que ele precisa cumprir esses marcos. Quando você vê algum atraso de marco de desenvolvimento, quando você vê aquele bebê que não desenvolve sorriso social, aquele bebê que não interage, aquele bebê que não procura o olho dos cuidadores, aquele bebê que não se interessa quando tem contato com outras crianças, a gente já precisa acender nos pais um sinal de alarme e tentar estimular ainda mais essas crianças. Então, hoje, graças a Deus, graças ao conhecimento, graças à orientação, muitas crianças já chegam para a gente em estágio bem precoce, para que se faça as terapias necessárias, para que a gente encaminhe a quem é de direito, né? Muitas vezes para o neuropediatra, para fazer a condução e estimular essa criança o mais precoce possível. Porque existe um termo que a gente chama de neuroplasticidade. Então, os neurônios, eles vão se multiplicar infinitas vezes, principalmente durante os 2 primeiros anos de vida. E essa multiplicação, esse aceleramento, quando eu tenho uma criança estimulada mais precocemente, eu tenho condições de refazer sinapses que esse bebê não tinha. Então, eu tenho condições de, muitas vezes, fazer com que uma criança, mesmo sendo autista, porque esse é um diagnóstico que não vai desaparecer, mas que essa criança ela consiga ganhar habilidades que ela não ganharia se esse estímulo começasse a ser mais tardio. Então, qual é a nossa maior missão? Eu acredito que é a prevenção. A prevenção no sentido de minimizar sequelas, de fazer com que essa criança e essa família tenham uma garantia de uma assistência o mais precoce possível. E para completar tudo isso, teve esse período de pandemia. Exato. Que foi muito doloroso. Doloroso para a gente enquanto profissional e doloroso para essas famílias que tiveram seus filhos nascidos em épocas que a criança não poderia sair, não poderia brincar, não poderia interagir. Então, muito diagnóstico foi tardio por essa situação. E aquelas crianças que já tinham algumas condições especiais, que mereciam um olhar diferente, estagnaram. Pararam seu tratamento, né? O estímulo parou de acontecer. E eu digo que o autista, ele continuamente ele caminha. Ele tanto caminha para uma melhora, como se ele não tiver o estímulo adequado, ele regride. E foi, infelizmente, o que eu vi muito. O que aconteceu, né? A questão da regressão. Doutora Ismênia Sarmento, médica pediatra, a gente está nessa semana, nessa data, nesse mês da conscientização do autismo.
E sabemos que a sociedade, ela trata o assunto até de forma, em alguns casos, de forma antagônica. Tem aquelas famílias, tem aquelas pessoas da sociedade que abraçam a causa, que são solidárias, que interagem com essas crianças, que socializam essas crianças. Mas tem também, doutora, na outra ponta, aquelas que se fecham, né, para o problema, para o assunto, isolam a criança, não quer que ela saia, enfim, não participe da vida normal do cotidiano. O que é que isso traz de prejuízos, tanto numa situação como na outra, essas que eu explicitei aqui? Leve, existe o estigma ainda, né? Infelizmente, por falta de conhecimento. Familiares, cuidadores, muitas vezes preferem guardar essa criança para que não sejam expostas, para que as pessoas não comentem. Graças a Deus, isso já não é a realidade na maioria dos casos. Isso eu vou dizer para você que, graças a Deus, hoje é uma exceção. Então, ainda bem, né? Graças a Deus. Então, assim, o que é que essas crianças e essas pessoas, essas famílias precisam? Ser apoiadas nos direitos deles, porque existem direitos específicos dessa categoria que precisam ser respeitados. E a gente tem que entender, enquanto sociedade, que todas as pessoas precisam ser englobadas. E essas crianças são crianças, né? São adolescentes, como todas as pessoas têm direito à sua dignidade. Só que elas precisam de um acolhimento maior, elas precisam de uma mão que as conduza, né? Elas precisam de apoio, de um colo maior, de um acolhimento. E eu não vou dizer nem só para as crianças, porque a gente vê quanto é difícil para as famílias. Quantas famílias, principalmente quantas mães, abrem mão de muita coisa, né? Elas deixam de trabalhar, elas abrem mão, às vezes, até dos relacionamentos afetivos dela, em prol dessa criança. Então, assim, as coisas, graças a Deus, estão evoluindo positivamente, está se abrindo um olhar mais de acolhimento, e isso está fazendo a diferença. Né? O Hospital Santa Terezinha tem, assim, um atendimento especial para as crianças autistas? Como é que ele orienta vocês que são profissionais da medicina? Nosso setor, a gente pega o parto, né? Assim, então, no parto a gente não tem essa condição. E o hospital tem um atendimento ambulatorial, em que algumas crianças são atendidas no atendimento de urgência. Então, o paciente autista, ele entra como prioridade. Na verdade, todas as crianças seriam prioritárias, mas o paciente autista, ele pode se instabilizar com o ambiente do hospital, com a espera, quando é mais prolongada. Então, o pessoal que trabalha no hospital é orientado a tentar viabilizar o atendimento. Ele tem uma prioridade dentro da prioridade que já existe. Dentro da prioridade que já existe. Maravilha. Certo? Doutora, temos aqui participações, né, ouvintes. Chagas Mototáxi, bom dia. Chagas. Bom dia, Levi. Bom dia, Ramon, Leonardo. É Chagas Mototáxi. Meu amigo Levi, rapaz, eu quero parabenizar aí essa grande médica que aí se encontra, doutora Ismênia. Eu tenho 2 filhos. Meus 2 filhos, ela foi quem tomou de conta de criança até aos seus 7, 8 anos. Eu sempre passei com ela com as consultas e quero dizer que ela é uma excelente médica e eu aconselho a qualquer criança a passar por ela, que ela é uma médica excelente, exemplar e muito carismática e educada. Doutora Ismênia, parabéns pelo seu sucesso, pela sua carreira. Você é uma excelente profissional, não desconsiderando as outras, também são todas profissionais. Doutora Ismênia também foi a médica dos meus filhos. Ok, Chagas, que bom, viu? Em boas mãos os seus filhos. Tem mais um ouvinte, Leonardo, meu caro Paulo Ramon, ligação aí, Diógenes Abrantes. Alô, bom dia, Diógenes. Mais uma vez, bom dia, Levi, todos os ouvintes do Cidade Notícias. Levi, rapidamente passando aqui para parabenizar a doutora Ismênia Sarmento pela sua entrevista, né? Doutora Ismênia, que também fez parte aí, né, da chegada dos meus gêmeos, né? Ela é uma pessoa de uma humildade enorme, né? Pessoa muito competente na sua área, né? Atende muito bem. Hoje eu posso dizer que é uma das melhores, se não for a melhor, na área de pediatria em Souza, ok?
Pois é, doutor Ismênia, aqui é Diógenes. Acho que você se lembra de mim, Diógenes da farmácia, né? Você sempre recebeu meus gêmeos muito bem, Ana Maria e Bruno. E quero agradecer demais, né, por tudo que você sempre fez, né? Pois é, parabéns pela entrevista, mandar um grande abraço ao seu pai, Chico Sarmento, ok? E é isso aí, doutora. Parabéns aí mais uma vez aí. Ok, valeu Diógenes, obrigado a você, viu? Tânia Nóbrega, alô Tânia, bom dia. Bom dia, Levi, bom dia, Leonardo, bom dia, Ramon, bom dia, Souza. Bom dia, doutora Ismênia, Tânia Nóbrega. Doutora, por que o autismo afeta mais meninos do que meninas? É por isso que colocaram o abril azul? Exatamente. Obrigado a você, tá, Tânia? A senhora comenta aí sobre a pergunta dela, né? E as outras participações do Chagas e também do Diógenes. Bom, eu queria agradecer a Chagas e a Diógenes, né, pelas palavras e dizer que é um prazer poder ajudar, né? Nossa missão aqui é essa. Certeza, né? Viu? E assim, realmente, Tânia, o autismo ele é mais incidente em homens do que em mulheres, na proporção de 4:1. É uma questão genética. Genética. Até porque hoje se associa que o autismo tem a questão genética, por isso que não se fala em cura. E tem a questão epigenética, ou seja, o contexto em que esse paciente é inserido, que vai fazer com que esse gene se manifeste ou não, se manifeste em maior ou menor intensidade. Daí a necessidade de você ter um pré-natal bem acompanhado, porque não se tem ao certo os fatores, os gatilhos que estão fazendo com que esse gene hoje se manifeste mais do que o que era há 10 anos, há 15, 20 anos atrás, onde a gente não falava tanto em autismo como se fala hoje, tá certo? Mas a vida mudou, né? O ritmo de vida mudou, o tipo de alimentação mudou, os padrões familiares mudaram, o acesso à tela hoje é indiscriminado. Você não acredita mais que você pode viver sem um celular, né? Você é muito automatizado. Então, assim, acredita-se que essas mudanças devam ser as responsáveis para que esse gene se mostre com mais intensidade. Doutora, o que se chama hoje de autismo é o que se chamava antes de criança imperativa? Não. Nada tem a ver? Não. Na verdade, uma criança A senhora sabe que autista, tem pessoas que fazem essa confusão, né? Tem. Assim, na verdade, o autismo ele é um espectro que ele vai levar muito em conta a interação social da criança. A capacidade da criança de socialização, a capacidade da criança de olhar para a gente. Os padrões de comportamento, geralmente são crianças que perdem muitas vezes a função do brincar, que eles se ligam em coisas que geralmente as pessoas não têm tanta atenção. Por exemplo, você dá um carrinho, geralmente a criança neurotípica ela vai brincar com a função do carrinho. O paciente que tem autismo, ele vai despertar para a roda do carrinho, ele vai despertar para o fio que está na televisão e não para a tela da televisão. Então, ele cria meio um mundinho dele. A criança que tem hiperatividade, tem criança autista com hiperatividade? Tem. Mas é outra alteração. E, assim, a criança que tem autismo, ele pode não ter o autismo isolado. Ele pode ter autismo associado ao TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pode ter um autismo associado a quadros de depressão, quadros de ansiedade, quadros de atraso mesmo, neuropsicomotor. Então, assim, são entidades à parte, mas que elas podem convergir no mesmo paciente. Maravilha. Ivanilda Sarmento está informando que é sua prima. É minha prima. E parabeniza aqui pela participação no Obrigada, HST Saúde. Diz que a senhora é uma mulher linda, de coração imenso. Vixe, muito e obrigada, uma carreira Ivanilda. Incrível, viu? Tem mais, de uma competência sem igual. Vixe, eu fico lisonjeada, né, pelo elogio. E um cheiro para você, Ivanilda. Ivanilda é minha prima. Vamos escutar aqui Maria José, né? Toda Maria José é Mazé. Alô, bom dia. Bom dia, Levi. Bom dia, Leonardo. E bom dia, doutora Ismênia. Sou Maria José, eu tenho um neto autista intelectual, ainda tem um pouquinho de distúrbio, e apesar disso ainda nasceu com catarata congênita, mas eu fiz a cirurgia. E ele vai completar 13 anos agora. Mas ele é um amor na minha vida. Um abraço para vocês e que Deus proteja.
Ok, Maria José, obrigado a senhora, tá? Por favor, doutora. Muito obrigada, Maria José, pela participação, viu? Que Deus lhe fortaleça, lhe abençoe, né? E realmente são crianças que cativam muito, que são muito dependentes do contato, do dia a dia, do cuidado da família. Então, é um amor muito grande, é o que a gente percebe muito. Os pais de filhos autistas, eles parecem que têm um amor de pai e mãe triplicado, se isso é possível de ser dito. Porque nós somos pais e a gente sabe que é um amor diferente, né, Levi? Exato. Mas quando você tem uma criança com a necessidade a mais, eu acho que isso faz com que o amor cresça mais ainda. Doutora, como é que fica a questão do sono, né, da criança autista? Algumas crianças autistas têm muitos distúrbios de sono. Então, tem crianças autistas que não, mas algumas crianças apresentam muita dificuldade para dormir, sono inquieto, choram muito durante a noite, o que é uma coisa difícil tanto para a criança como para os cuidadores, porque não conseguem dormir bem à noite, no outro dia precisam trabalhar, precisam cuidar da criança. Então, aí é um dos casos em que o autista precisa muitas vezes ser medicado, que é outro ponto importante. Assim, existe um remédio para autismo? Não. O que o autista precisa é do estímulo correto. E, a depender das comorbidades, das necessidades do dia a dia dele, muitas vezes eles vão se beneficiar do uso de determinadas medicações que quem prescreve é o neurologista, que vão melhorar muitas vezes a concentração desse autista, a qualidade do sono. Então, não existe um remédio certo e tem que ficar muito atenta a isso, Levi. Porque como é uma condição desgastante para todo mundo, uma condição sofrida, você sabe que na hora que você tem alguma dificuldade, você quer procurar uma solução em qualquer lugar. E existem, infelizmente, pessoas que usam dessa situação para colocar para essas famílias que existe uma cura milagrosa, que existe um remédio específico, que existe uma terapia específica, que existe uma dieta específica. Mas até então a ciência não nos mostrou isso. Alguma condição na gestação, na gravidez, né, que provoque, né, quando a criança nascer, ela seja uma criança autista? Entra na mesma questão dos fatores de risco, que você ainda não sabe exatos gatilhos, mas hoje se fala na idade paterna e materna. Então, pais mais idosos têm mais tendência a ter filhos com autismo. Mães que tiveram uma alimentação inadequada durante a gestação, uso de alimentos ultraprocessados, fala-se nisso. Então, não tem ainda uma causa específica. O que é que a gente tenta fazer? Para que essa gestação já seja um momento de acolhimento. Tá certo. Né? Que você entenda que você está grávida, que você está gerando uma vida e que isso você tem agora uma obrigação de fazer pelo outro, né? Jesus lhe deu a dádiva de gestar. Verdade. Doutora Ismênia, muito obrigado a senhora aqui pela sua participação no programa, no quadro HST Saúde, que é patrocinado pelo Hospital Santa Terezinha, esta sensacional, extraordinária unidade hospitalar que a gente tem e que atende pacientes não só de Souza, mas do sertão da Paraíba e até mesmo de outros estados. Forte abraço à senhora. Muito obrigado pela sua contribuição. Tenho certeza que quem está em casa, ou no trabalho, ou viajando, em qualquer lugar, nos ouvindo e assistindo, né, teve aqui conhecimento, né, de tudo que a senhora acabou de falar para a gente, né? Uma verdadeira prestação de serviços mesmo. Muito Forte obrigada, abraço, viu, obrigado Levi? e bom final de semana. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Eu espero ter compartilhado algumas coisas, ter podido colaborar com algumas coisas. E eu quero dizer que nós estamos prontos para ajudar, porque eu sei que o que essas famílias precisam, essas crianças, é de ajuda. Muito bem, são 8h05, concluímos mais um HST Saúde. Quem valoriza a vida, cuida bem de você e sua família, cuida bem, tradição e estrutura para cuidar bem. O Hospital Santa Terezinha tem tudo para cuidar bem de você, com qualidade e segurança. Se precisar, conte com a nossa credibilidade. Hospital Santa Terezinha, para cuidar bem de você. Valorizar a vida é cuidar bem.
Você acompanhou aqui no Cidade Notícia da Líder FM o programa HST Saúde. HST Saúde. Para mais informações de saúde, bem-estar e qualidade de vida, siga o Instagram do Hospital Santa Terezinha, @hospitalsantaterezinha.oficial.